Olá, sejam bem-vindos ao blog Tu És Petros. Eu sou o professor William Bottazini e hoje nós vamos tratar aqui do terceiro artigo da primeira questão. Estamos tratando da Sagrada Doutrina. No primeiro vídeo, que tratava do primeiro artigo, vimos que a Sagrada Doutrina ela é necessária para além da filosofia, pois ela abarca coisas que a filosofia não abarca. Ou melhor, ela parte de princípios que são revelados pelo próprio Deus e que muitas vezes a filosofia não alcança ou alcança imperfeitamente ou alcança depois de um longo tempo, né? Então ela é sim necessária além da filosofia. Só a filosofia não dá conta de tudo. Nós vimos também que a Sagrada Doutrina ela é ciência. Ela não é ciência, ela não é daquele tipo de ciência que tem os seus princípios retirados, que tiram os seus princípios de coisas que são notadas por si mesmas, mas ela é daquelas ciências que retira os seus princípios a partir de uma ciência superior, no caso a ciência divina. Então, ela é necessária e ela é ciência. Agora, a pergunta é, ela é uma única ciência? A primeira objeção é a seguinte: parece que ela não é uma única ciência. Por quê? Segundo Aristóteles, nos Analíticos Posteriores, no primeiro livro dos Analíticos Posteriores, uma ciência ela é chamada de única, ela é uma ciência única, quando ela é de um único gênero de sujeito. Então, ou seja, quando os sujeitos daquela ciência são de uma essência comum, Então você tem lá uma ciência única. Por exemplo, no caso do próprio Aristóteles, ele se dedicava muito à zoologia, Então a zoologia poderíamos colocar lá como uma ciência única, Não existe zoologias. O que existem são ramificações da zoologia, Então uma área vai se especializar nisso, outra daquilo outro, aquilo naquilo outro. Bom, mas a zoologia, os objetos, os sujeitos da teologia, os animais, têm lá uma essência comum, certo? Eles são de um gênero, Quer dizer, do gênero animal e racional. Então, entra lá no campo da zoologia sem nenhum problema. Então, nesse sentido, a zoologia já é uma ciência única. A matemática já não é uma ciência única. Por quê? Porque você tem gêneros diferentes de estudo dentro da matemática. Então, por exemplo, vejamos só. Nós temos na matemática a aritmética e nós temos a geometria, certo? Embora haja pontos de contato, mas não é a mesma coisa. A aritmética leva em consideração o objeto enquanto a quantidade, a outra enquanto a extensão. Os princípios são, ou seja, se o objeto é triângulo, é quadrado, o perímetro, a área, Então, veja, nesse sentido, elas são coisas assim, há divisões nelas, Elas não são, a matemática não é uma ciência única, Você tem dois blocos separados, então, que podem ter pontos de contato, mas são separados. Os princípios são separados. Os sujeitos, eles têm essências diversas, Então, e aí, a teologia parece ser, então, segundo esse princípio, não ser uma ciência única. Por quê? Porque ela trata do Criador e da criatura, que são de gêneros diferentes, tem essências diferentes. Então, na verdade, o que deve existir é uma teologia que vai estudar Deus, o Criador, e uma teologia que vai estudar as criaturas, ou que vai analisar as criaturas em si, Então, nós teríamos duas teologias que seriam separadas, duas ciências separadas. Então, a ciência teológica, a Sacra Doutrina, não é, então, uma ciência única, seguindo este princípio. O princípio de que, para ser ciência única, a ciência tem que ser de um único gênero. A teologia não é de um único gênero, porque ela trata do Criador e da criatura. Então, sendo assim, não é uma ciência única. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é um pouco parecido com esse, embora ele é distinto sobre alguns aspectos, mas é semelhante, porque ele trata do seguinte: veja, na teologia nós tratamos dos anjos, ou das substâncias separadas, nós tratamos do comportamento humano e das criaturas, das criaturas corporais. Bem, essas mesmas coisas que são tratadas na teologia são tratadas também pela filosofia, mas em ciências diferentes. Não é uma única ciência que estuda tudo isso, são ciências diferentes. Por exemplo, no caso dos anjos é a metafísica, no caso do comportamento humano é a ética, e no caso das criaturas corporais é a filosofia natural.
Então, na filosofia você já precisa de 3 ciências separadas para analisá-las, né? Então, na teologia também você vai precisar de 3 ciências separadas para analisá-las. Logo, segundo esse princípio, a teologia, a sacra doutrina também não pode ser uma única ciência, certo? Muito bem. Porém, diz a Sagrada Escritura o seguinte, que Deus deu-lhe a ciência dos santos, e não as ciências dos santos. Quer dizer, a Sagrada Doutrina, ela é sim uma só. E logo na sua resposta, São Tomás de Aquino já começa com isso, né? É o ponto de princípio. Já fala assim, olha, a Sagrada Doutrina é uma só. E agora ele vai explicar. Antes de eu entrar na explicação de São Tomás de Aquino, deixa eu explicar uma coisinha, alguns sentidos que as palavras em Tomás de Aquino são diferentes daquilo que nós estamos acostumados no dia a dia. Primeira palavra, a palavra hábitos, ou hábito. Quando em São Tomás de Aquino nós tivermos essa palavra hábito, ela não significa uma característica adquirida repetitiva, né? E que você faz aquilo de modo repetitivo. Por exemplo, meu pai agora tem o hábito de fumar quando assiste televisão. Quer dizer, eu falo que ele repete ele não nasceu fumante, né? Ele começou a fumar, então ele adquiriu essa característica, agora ele repete isso e eu digo que ele tem esse hábito, né? Veja, não é isso. Em São Tomás de Aquino, hábito é aquilo que é próprio de um ser. Então, por exemplo, o relinchar é um hábito do cavalo. Não porque ele pegou esse hábito, né? Aprendeu a relinchar com alguém e agora ele tem mania de ficar relinchando por aí. Não é isso. É um hábito do cavalo, já faz parte da essência do cavalo. É dele, é próprio do cavalo relinchar. Então isso é um hábito. É próprio, por exemplo, de um cachorro ter 4 patas. Então, é um hábito do cachorro ter 4 patas. Então, hábito em São Tomás de Aquino é aquilo que é próprio do ser, né? Ou daquela ciência também. Potência, em São Tomás de Aquino, significa características... quando ele fala de potência, ele está falando mais ou menos o seguinte. Características com objeto, um ser, material ou imaterial, pode receber ou perder, material ou espiritual, melhor. Pode receber ou perder. Por exemplo, essa caneta minha aqui, ó, vermelha. Ela tem a potência de receber um adesivo da Hello Kitty, por exemplo. Certo? Então ela tem essa potência. Mas daí, depois que ela recebeu essa característica, quer dizer, ela acrescentou uma característica que ela não tinha, eu vou olhar para aquilo, vou ficar com nojo, vou jogar no fogo, né? Veja, agora, lá no fogo, ela vai virar outra coisa que não vai ser mais a caneta. Então, ela vai ter a característica, ela tem a potência de perder as coisas, as qualidades que ela já tem, né? Então, essa parede minha aqui, por exemplo, ela é dessa cor aqui, que até agora eu me identifiquei, meus alunos falam que ela é verde. Mas que seja verde. Ela tem a potência de se tornar vermelha. Ela pode receber a cor vermelha. Essa parede, ela tem a potência de ser destruída e virar, sei lá, pia de banheiro. Então, veja, potência de um ser é aquilo que ele pode perder ou receber. Então, guardem. Hábito, potência. Agora, vamos... outras 2 palavras. Quando aparecer a palavra material e formal em São Tomás de Aquino, elas têm um sentido também diferente do usual. Material em São Tomás de Aquino é aquilo que é aquela parte visível ou perceptível pelos sentidos dos seres materiais, tá? Então, quando eu digo que o cavalo é marrom, esse ser marrom é um aspecto material do cavalo, certo? Quando eu digo que o cavalo tem uma crina longa, ter a crina longa é um aspecto material do cavalo. Quando eu falo que ele relincha e esse relinchar dele me dói os ouvidos, quer dizer, esse relinchar, essa pressão que causa é um hábito dele, né? Claro, é um hábito dele, o relinchar, como nós acabamos de ver, mas essa coisa perceptível pelos sentidos, que para relinchar ele precisa das cordas vocais, né? Ou de alguma coisa que faz com que o som saia. Então isso daí tudo é o aspecto material. O aspecto formal é aquilo que faz um objeto, ou que faz um ser o que ele é, independentemente do aspecto material. Basta você ver um cavalo e você já vai ser capaz de identificar outros cavalos, mesmo que estes cavalos tenham características diferentes do primeiro que você viu. Então, você viu um cavalo marrom. Se você vir um cavalo branco, você não vai falar assim, olha, aquele lá é um outro bicho, que não é o cavalo branco, não é um cavalo, é um outro animal. Não, você vai perceber que existem coisas naquele bicho branco e coisas naquele bicho comum que são comuns a ambos. Perdão, deixa eu recomeçar esse raciocínio. Você vai perceber que existem coisas naquele bicho branco, naquele cavalo branco e naquele cavalo marrom que são comuns a ambos. E essas coisas comuns que não estão representadas pelo aspecto material, né?
muitas vezes, porque o aspecto material pode ser distinto, é que faz você chamar aquilo lá de cavalo. E se você vira um jacaré depois, você vai falar, bom, isso aqui não é um cavalo, certo? Mesmo que você visse um jacaré marrom, com aspectos materiais idênticos ao do cavalo, você perceberia que aquilo lá não é um cavalo, certo? Porque ele tem uma forma, ou seja, ele tem uma essência, algo que faz o jacaré ser um jacaré. O cavalo tem algo que faz ele ser um cavalo e não outra coisa, certo? Então é isso que se diz. No mundo físico, todas as coisas são compostas de forma, ou seja, aquela essência que faz ela ser o que ela é, e matéria, que recobre essa forma, como um envelope, né? Como um papel de embrulho, por exemplo, certo? Bem, então, vocabulário técnico em São Tomás de Aquino. Atenção, se você está anotando, anote isso. Então, o que significa hábito, o que significa aspecto formal, aspecto material e ainda potência. Há ainda coisas mais assim específicas. Há divisões dentro desse aspecto formal, por exemplo, as subdivisões, né? Formal segundo isso, segundo aquilo, mas eu não quero complicar muitas coisas aqui, tá? Eu quero que esses conhecimentos aqui sejam possíveis de serem compreendidos pelo maior número possível de pessoas, certo? Então vamos simplificar um pouco mais as coisas. Bem, diante disso, então, diz São Tomás de Aquino o seguinte, que a unidade de potência, né? Ou seja, daquilo que algo pode receber ou perder, e de hábito, ou seja, daquilo que é próprio daquele ser, segundo um objeto, né? Segundo algo que vai ser alvo de um estudo científico, ela pode ser feita, quer dizer, ela não deve ser levada em consideração do ponto de vista material, ou seja, do aspecto externo, mas do ponto de vista formal, quer dizer, daquilo que faz com que aquele ser seja aquele ser e não outro, tá? Então, nesse sentido, nós podemos, por exemplo, abarcar coisas completamente distintas do ponto de vista material sob uma única ótica, um único ponto de vista. Daria para estudar o homem, um asno e uma pedra sob um ponto de vista comum? Daria. São Tomás de Aquino usa exatamente este exemplo, né? E daria sim. Não sob o aspecto material, porque eles são distintos, mas sob um aspecto formal, né, que é comum aos três. Então, por exemplo, a cor. Os três têm cor, certo? E a visão capta a cor dos três. Quer dizer, formalmente falando, a cor ela é a essência, ela faz parte desses três seres, homem, asno e pedra, e pode ser captado por um único sentido, o sentido da visão. No caso, então você extrai dali um elemento comum. Também o ser, os três existem, né? Então, se eu estou observando o homem, uma pedra e um asno, a primeira conclusão é que eles existem. Então, sob o aspecto do ser, existe algo que está para além do puro aspecto material, tá? Então, quer dizer, dá para abarcar esses objetos com algo que esteja acima do aspecto puramente material, tá? Mas sim com algo que está no aspecto formal destes seres. E é nesse sentido que o seguinte, a Sagrada Escritura considera as coisas segundo aquilo que elas são reveladas divinamente, né? Bem, e tudo aquilo que é revelado divinamente cai no aspecto formal, né, que é o objeto da Sagrada Doutrina. Então é apenas o aspecto formal daquelas coisas que são reveladas por Deus, né, tudo aquilo que é revelado por Deus, é que vão ser de interesse da Sagrada Doutrina. Então, porque esse aspecto formal, eles vão ter uma característica unificante em relação às coisas que são aparentemente distintas, que são distintas, aliás, do ponto de vista puramente material, certo? Então, a Sagrada Doutrina ela vai abarcar essa única razão formal da revelação divina. E como essa revelação divina é única, né, a Sagrada Doutrina que vai analisar isso, que vai ter isso por de objeto de compreensão, então vai ser também uma única ciência, né? Porque não há dois deuses, né? Então a gente vai até ver isso depois. E também Deus não dá revelações assim completamente desconexas uma com a outra. Muito ao contrário, elas têm um ponto lá de conexão, de ligação. Então veja, a Sagrada Doutrina ela vai estudar essas coisas sob esse ponto de vista, né? Sobre o ponto de vista do aspecto formal
da razão formal daquilo que é revelado por Deus. Então, é nesse sentido que ela, como esse vai ser o único, digamos assim, objeto, né? Ela vai tentar transcender as outras coisas para captar esse aspecto formal. É nesse sentido que se diz, então, que a Sagrada Doutrina é, de fato, uma única ciência. Tá? E aí, São Tomás de Aquino volta, então, refutando os dois outros argumentos. Então, aquele argumento que dizia que a Sagrada Doutrina não é uma única ciência, porque ela trata do homem, ou melhor, da criatura e do Criador, né, que são de gêneros diferentes, veja, a resposta já está dada na própria solução do problema. Porque quando a Sagrada Doutrina trata das criaturas, mas trata das criaturas enquanto elas se revelam a Deus. Enquanto elas se referem, né, enquanto elas se referem a Deus, né? Então, essa referência que elas têm a Deus é que é um aspecto formal daquela criatura, ou seja, aquilo que faz parte do próprio ser da criatura, fazer essa referência, alguma referência ao Criador. Então, é nesse sentido que a Sagrada Doutrina vai observar ou vai analisar estes objetos materiais, estes seres materiais, né? Eles não são objeto em si mesmos, mas eles apenas são de interesse da teologia enquanto fazem referência ao Criador, né? Então isso não tira de novo a unidade da Sagrada Doutrina, porque ela vai estar procurando aquele elemento que é justamente unificante, né? E não aquilo que vai causar maiores divisões. O outro aspecto é o seguinte: já enquanto a segunda objeção, que falava que a Sagrada Doutrina, por exemplo, trata de anjos, seres criados e dos costumes humanos, dos hábitos humanos, né, dos costumes humanos, para não confundir com o hábito de São Tomás de Aquino, e que a filosofia também trata dessa ciência de modo separado, como resolver isso? Então, meu Deus, então São Tomás de Aquino diz o seguinte, que nada impede que potências inferiores, né, ou hábitos inferiores se diversifiquem, né, se partam ali, se dividam, né, em torno de matérias que comumente caem sob uma potência ou hábito superior, tá? Uma vez que o hábito, a potência superior, ela observa, ela olha, ela avalia o objeto sob um aspecto formal mais universal. Pouco complicado isso, né? Mas aí o próprio São Tomás de Aquino dá um exemplo, né? Que eu vou tentar adaptar esse exemplo depois para algo assim, um pouco mais concreto. Mas o exemplo que ele dá é mais ou menos o seguinte: olha só. Então, qual é o objeto do senso comum? Qual que é o objeto dos sentidos? Aquilo que é sensível, certo? Então eu tenho o senso comum, aquilo que ele chama de senso comum são os sentidos, né? E é objeto do senso comum aquilo que é sensível, que é perceptível pelos sentidos. Entre essas coisas, compreendem-se aquilo que é visível e aquilo que é audível, né? Daí que o senso comum, embora ele seja uma potência só, né? Qual que é a potência dele? Captar os objetos sensíveis. É só essa potência, o senso comum, né? Então, mas ele abrange, sendo uma só, ele abarca, né, todos os objetos que são comuns aos 5 sentidos. Por exemplo, qual que é a potência da visão? Captar as coisas que são possíveis de serem vistas. Qual que é a potência da audição? Captar as coisas que são possíveis de serem captadas. Qual que é a potência do tato? Captar as coisas que são possíveis de serem tocadas. Então, mas o senso comum abarca tudo isso, né? Ele abarca tudo isso, embora ele é uma potência só, mas ele abarca tudo isso. E aí ele se estende pelos objetos de cada um dos 5 sentidos, né? Cada sentido tem o seu objeto, a sua potência particular. Mas o sentido comum abrange tudo isso. E ele é comum, ele é um só. Tá certo? Então, ninguém tem 2 sentidos comuns, por exemplo, né? Bem, então, veja, ele é o único, de novo, que se divide em cada pessoa nos referidos modalidades, né? Nas referidas modalidades, visão, audição, etc. Mas é um sentido comum só, tá vendo? Tem só um sentido comum. Assim sendo, aquelas coisas que são tratadas pela filosofia, como os anjos, os seres criados e os costumes humanos, né, podem ser tratados pela Sagrada Doutrina, que é uma só, que é uma única doutrina, né,
elas podem ser consideradas sob o aspecto da revelação divina, né? Então, veja só, a revelação divina a Sagrada Doutrina vai por cima delas e captar aquilo, da mesma forma que o senso comum abarca as coisas como aos 5 sentidos, né? Da mesma forma a Sagrada Doutrina, enquanto essas coisas são reveladas por Deus, né? As coisas criadas de certa forma trazem traços do Criador, então ela vai atrás desses traços, e aí esse fator unificante que abarca as outros conhecimentos de maneira quer dizer, abarca os conhecimentos totais de cada parte desta ciência, né? Então, por exemplo, lembra que eu disse que a zoologia, assim, para efeito aqui de compreensão, ela é uma ciência única, já que o seu sujeito é de um único gênero, né? Quer dizer, são os animais, e a botânica também, as plantas, no caso. Então, veja lá, embora o fato de existir subdivisões nessas ciências, né, a zoologia X, zoologia Y, zoologia química, não sei se existe, né, mas eu estou só exemplificando, ou a botânica também, o fato dela ter as suas ramificações, mas o fator unificante é um só, quer dizer, há um só princípio que vai guiar estas ciências, certo? E depois disso vai, a título de especialização, vai se subdividir lá. Mas isso não faz com que surja 2 botânicas, por exemplo, ou 2 zoologias, né? Da mesma forma, a teologia, né? Que no caso, esse fator unificante que faz com que ela seja uma ciência só é a revelação divina. E isso não impede que dentro da própria teologia você tenha subdivisões. Você tem teologia moral, você tem teologia, mas você tem mariologia, você tem escatologia, uma série de estudos da teologia, né? Mas a teologia é uma só, a Sacra Doutrina é uma só, certo? E ali você vai ter os focos. E o que é que busca a Sacra Doutrina? Tão somente a revelação divina, as coisas reveladas de Deus aos homens, certo? Então, nesse sentido, a Sagrada Doutrina é uma ciência só. E São Tomás termina dizendo uma coisa muito bonita nesse artigo, falando que a Sagrada Doutrina ela é um espelho da impressão da ciência divina, né? Ela é um espelho da ciência divina. Por quê? Bom, existem coisas que Deus sabe que Ele não revelou, então a ciência divina é superior à Sagrada Doutrina, né? Claro, isso já é a conclusão lá do artigo anterior. Tanto que a Sagrada Doutrina pega os seus princípios de uma ciência superior, que é a ciência divina. Então a ciência divina é superior, porque existem coisas que Deus sabe que não foram reveladas. Tá certo? Porém, a ciência divina, ela abarge, ela é uma, né? E ela é a mais simples de todas, porque não existem 2 deuses, né? Então só existe um Deus, e aí esse único Deus então tem uma ciência perfeita sobre todas as coisas, e essa ciência dele é simples, né? Isso tudo a gente vai entender um pouco depois, né? Mas só para vocês terem essa noção agora, esse conhecimento de Deus é um conhecimento simples, né? Não é um conhecimento partido, quer dizer, não é que Deus conhece agora coisas que Ele não conhecia, é único, Deus vive num eterno hoje, né? Então o conhecimento para Deus ele é simples, é o mais simples de todos, né? E é um só. Então, como um espelho desse conhecimento divino, assim também é a Sacra Doutrina. Quer dizer, ela é simples, no sentido em que ela é uma só, como ficou provado no artigo, e ela abrange um número enorme de coisas. Não abrange tudo, porque, como eu disse, tem coisas que Deus não revelou, né? Mas ela abrange um número esmagador de coisas, dado que todas as coisas criadas podem ser analisadas sob o aspecto da revelação divina, certo? Então, a Sagrada Doutrina é uma única ciência. Bem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo também. Não é lá muito simples, eu acredito que este artigo seja um pouquinho complicado, né? Dúvidas, podem me escrever, sugestões também. E até amanhã, quando formos estudar o 4º artigo dessa primeira questão. Essa primeira questão tem 10 artigos. Então, só nessa primeira questão, nós vamos ficar 10 dias aí, vendo coisa por coisa. E, se você puder, não deixe de consultar a própria obra de São Tomás de Aquino para ter acesso ali ao texto original e ler o que ele mesmo disse. Tá certo? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.